Bom dia a todos aqui no Plaza do Seabra, Militar Trail com Sample Road. Nós viemos aqui toda semana falar da palavra de Deus, da palavra de salvação. E mais do que nunca, nós temos que estar alertas, porque a vinda do Senhor tem sido profetizado, tem sido dito, tem sido reafirmado todos os dias do ano por muitos. Muitos têm dito que isso é uma coisa que eles têm ouvido desde que nasceu, mas para o Senhor, como a própria palavra diz, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Mas nós sabemos, nós que estudamos a palavra, o que todos nós deveríamos fazer na realidade. Entendemos que o Senhor nos alerta que sejamos prudentes, que possamos entender a época. Ele diz ali na sua palavra que não é nos dado saber o dia nem a hora, porque ele virá como ladrão na noite, ele virá em surpresa, para que aqueles que estão preparados possam realmente estar com ele. E ele nos usa para que alerte as pessoas para se prepararem, porque o dia está próximo, irmãos e irmãs, comunidade brasileira. Eu digo a vocês que não existe nada que você possa fazer, você acredite ou não, irá acontecer. A Bíblia é a verdadeira palavra de Deus. Ela tem fatos, tem provas. Ela foi escrita por 40 homens no período de mais de 1500 anos. Eles não se conheciam e eles profetizaram sobre a mesma pessoa que é Jesus Cristo. Nós vemos lá no livro de Isaías, ele profetizando sobre a cidade, a morte de Jesus em especial. No capítulo 53, você pode ler no capítulo 53 de Isaías, foi algo que foi escrito 700 anos antes do nascimento de Cristo. E ali tem todos os detalhes do sacrifício de Jesus Cristo, as dores que ele passaria na cruz, o porquê. Então nós vamos perecer, ou seja, muitos perecerão de acordo com a palavra, porque não conhecem a palavra, não buscam conhecer. Hoje nós sabemos que a influência do mundo das trevas no mundo é muito grande, mas é exatamente por causa disso, para que ninguém ache que Deus é real. É uma influência para afastar vocês do caminho de Deus. Então Deus, na sua generosidade, na sua misericórdia, para que nós não fôssemos destruídos, ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para tomar sobre si o que foi perdido por Adão lá no Jardim do Éden. Adão e Eva, eles pecaram e deram autoridade ao inimigo de se apossar dos poderes e autoridades da terra. E Jesus veio resgatar isso. É doutrina que muitos não conhecem, a igreja não prega isso. Mas eu não me influencio por denominação. Eu prego o que está na Bíblia. Eu não tenho nada que eu escrevi, é o que está na Bíblia. Para que os irmãos e irmãs possam entender e possam buscar o Senhor e possam ser libertos do que vai acontecer. Fiquem alerta, porque nós temos algo profético que está acontecendo no Middle East. Não brinquem, porque pode ser momentos de decisão. Nós sabemos que o número de Deus, do tempo de Deus, é o número 7. E desde a queda de Adão até nossos dias, já se passaram quase 6.000 anos.
Nós que estudamos a palavra, entendemos cada parte de cada dia. Então, eu trago aqui uma pequena fala, porque a própria Escritura diz que se você não está no Espírito, você não pode entender as coisas do Espírito. Então eu vou tentar falar o máximo da carne, da maneira como nós na carne podemos entender, para que você entenda que tudo é real, é muito real, e vai acontecer, queira você ou não. O arrebatamento da igreja é algo que vai acontecer em breve. Então, voltando ao número 7, passou-se 4.000 anos, o que representa o número 4, desde Adão até o nascimento de Jesus Cristo. Em muitos lugares na Bíblia, Jesus Cristo nos dá parábolas e sinais de que ele voltaria em 2 dias, ou seja, 2.000 anos. E depois de sua ressurreição e morte, os 2.000 anos se completará por volta de 2029. De acordo com a história, porque tem algumas pequenas falhas na história. Alguns clamam que Jesus Cristo nasceu no ano 4 antes de Cristo, e outros historiadores clamam que ele nasceu no ano 2. Então, no ano 6. Então, antes de Cristo. E tendo em vista isso, nós temos que considerar que os 2.000 anos da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo se passará por volta de 2027 a 2029. E nesse momento é um momento crucial, porque nós sabemos que irá acontecer o arrebatamento e se instalará uma grande desordem no mundo. Será a grande tribulação que passará por 7 anos. Será a limpeza da terra. Será as dores de parto. Será, na realidade, o nascimento. Ali será dores que o Senhor enviará 14 pragas, serão 14, vamos buscar a palavra punishment, em português faltou aqui a palavra em português, mas o Senhor enviará 14 pragas no mundo, diante do que ele tem escrito lá em Apocalipse. Existem 7 selos, que é, na realidade, a posse da terra. E depois, em cada selo, o Senhor nos mostra algo que acontecerá neste mundo. E logo em seguida, haverá 7 trombetas, é quando começa a destruição. Essas 7 trombetas é o sinal, cada uma que será tocada, haverá um flagelo nesta terra. Essa terra, nesses 7 anos de tribulação, haverá terremotos, haverá tsunamis, haverá esteroide caindo do céu. Isso tudo está profetizado, e quem quiser saber disso, é só estudar a palavra. Está lá. Está lá dizendo também que um homem governará o mundo todo. E nós vemos isso claramente acontecer. Claramente. Você só não vê se você não quiser. Nós vemos que tudo está corroborando para isso. Que há o interesse da ONU para que exista um só governante no mundo. E isso acontecerá exatamente depois do arrebatamento. Porque o arrebatamento da igreja é um evento onde todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo e viveram de acordo com a sua palavra. Eu quero dizer, viver de acordo com a sua palavra, porque muitos dizem-se cristão, mas não vivem de acordo com a palavra, com o ensinamento de Cristo.
Então eu digo, aqueles que realmente buscaram o Senhor e viveram uma vida de acordo com a palavra, ou seja, santa, porque a palavra diz, sem santidade ninguém verá a Deus, ou seja, ninguém irá para o céu. O caminho para o céu só existe um, é Jesus Cristo. Eu quero te afirmar isso. A palavra afirma isso em muitos lugares, dezenas de lugares. Um deles em Atos, capítulo 4, versículo 12, diz que só há um nome debaixo do céu pela qual o homem pode ser salvo, que é Jesus Cristo. Outro é João 3,16, que diz que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, você precisa crer em Jesus Cristo para que você tenha essa vida eterna. Então, irmãos, eu estou alertando aqui, entendeu, a todos, que prestem atenção. Eu venho aqui toda semana, eu não ganho nada com isso. Eu não sou pago para isso. Eu aceitei o Senhor Jesus há 6 anos atrás. E desde lá, eu fui tomado por esse conhecimento, tenho estudado todos os dias, para entender cada vez mais. E cada vez mais que eu estudo a palavra, entendo a palavra, eu sinto mais amor pela sua alma. Porque muitos estão indo para o inferno sem entender que estão indo. Muitos acham que porque eles se acham bons, se acham pessoas que nunca fizeram mal, que Deus vai levar ele para o céu. Não, irmãos. A palavra lá em Efésios é muito clara. Não é por obras, para que o homem não se orgulhe de si mesmo. Não é por obras. É simplesmente por você entender que Jesus Cristo... Vamos voltar um pouquinho mais. É para você entender que Deus, para não te destruir, porque você estava debaixo da ira de Deus por estar no pecado. Aí Jesus Cristo, você não podia se salvar a si mesmo, como não pode. Então Jesus Cristo foi enviado para nascer nessa terra, sofrer toda a sua vida para entender o nosso sofrimento na carne, e sem pecado, ele morreu na cruz para vencer o pecado, e ressuscitou no 3º dia, para que nós pudéssemos ressuscitar em vida. Eu estou falando de algo espiritual, irmãos. Agora, você não pode se salvar a si mesmo. É só mediante aceitando Jesus Cristo. Jesus Cristo é o que colhe o seu pecado e apresenta você como justo diante de Deus. Aí você é justificado nos céus. O seu nome passa a estar no livro da vida. Entenda isso. É porque você não entende, porque você não está estudando a palavra. Mas se você estivesse estudando as escrituras, você ia passar pela mesma experiência que eu tenho passado. Então, o final, as coisas que estão acontecendo agora, irmãos, está encabeçando para aquele grande dia que é o dia do arrebatamento. Aí se instalará os 7 anos da grande tribulação. Alguns clamam que não é 7 anos, é 3 anos e meio. Outros clamam que não haverá, que todos nós passaremos pela grande tribulação. Ok, é só uma questão de estudo. É só uma questão de entender a palavra no âmbito hebraico, porque a palavra hebraica, a língua hebraica, ela existe significado em cada palavra. E quando nós entendemos que os costumes de um casamento são 7 dias de festa, por ali nós já entendemos que a igreja como sendo a noiva e Jesus como sendo o noivo, eles irão se casar. É quando haverá o arrebatamento, é o noivo vindo buscar a noiva. E haverá 7 anos, ou seja, representando uma semana. E
esta semana será a semana de festa do casamento, onde todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas estarão com Ele, sendo servido por Ele, como Ele mesmo disse. Ele disse que Ele viria nos buscar, que Ele prepararia lugares, moradas para nós, que Ele nos enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, o Ruach HaKodesh. E então, quando Ele estivesse pronto, o Pai diria a Ele que viesse nos pegar, e isso vai acontecer. É a primeira ressurreição, isso é o arrebatamento. Então, irmãos, não se enganem. Você queira ou não, acredite ou não, irá acontecer. Agora, a tristeza é que você ouve toda semana eu vir aqui. O Senhor tem um propósito nisso, porque muitas almas aqui, o Senhor conhece seus corações e sabe que só mediante um coração contrito, um coração aberto para entender, é que o Espírito Santo testificará. Porque se você tiver um coração duro, um coração de pedra, você não deixará que o Espírito Santo, não ouvirá a voz do Espírito Santo. Assim como aconteceu com o povo que foi tirado do Egito. O Senhor tirou todos aquele povo de Israel do Egito e trouxe ele para o outro lado do Mar Vermelho, aonde eles deveriam receber uma cidade, um lugar, a terra prometida. Mas por causa do seu coração duro, do seu coração de pedra, o Senhor mesmo assim, não deixou eles para trás. Eles comeram no deserto sem precisar plantar, porque não tinha como. Eles beberam água no deserto sem ter água. O Senhor proveu água vindo da rocha, mas por causa de seus corações duro, a Escritura lá em Hebreu nos mostra que eles todos foram condenados. Só alguns, pela fé, conseguiram entrar na terra prometida. Isso é um significado, é uma tipografia do que nós vivemos hoje. Nós estamos no caminho para a terra prometida, que é a Nova Jerusalém, é estar com Cristo. E os que estão de coração duro, estes irão se perder. E aqueles que aceitarem Cristo e viverem uma vida santa de acordo com a palavra, esses serão selecionados e viverão com Cristo para toda a eternidade. Eu friso toda semana aqui, só existe 2 lugares que você vai depois que você deixa essa vida. E é através da sua escolha que você vai para um ou para outro. Deus criou todos os 2. Deus criou um lugar daqueles que foram salvos e criou um lugar para aqueles que não foram salvos, que ignoraram a salvação. Esses vão esperar o dia do grande julgamento. Você morreu, sua alma vai para este lugar. Agora, aqueles que estão em Cristo, foram salvos, quando morrem, vão para um lugar chamado paraíso, que é um lugar também de espera, e que todos ressuscitarão no dia do arrebatamento da igreja. Este é o primeiro dia da ressurreição. A segunda ressurreição é para aqueles que não foram salvos, que acontecerá depois de 1000 anos que Jesus tiver estabelecido o seu reino em pessoa nesta terra, que acontecerá exatamente depois da grande tribulação, quando ele virá pela segunda vez. É o dito a segunda vinda de Cristo, quando ele virá e pisará nessa terra e destruirá, e a terra estará transformada naqueles 7 anos. Então, meu querido, se você acredita ou não, isso é um problema seu, mas que vai acontecer, vai. Então, eu quero trazer uma palavra que está lá no livro de Efésios para que você, e vamos caminhando dentro dela para que você entenda o que foi feito para a sua salvação. Em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3 até o versículo 14.
Vamos aqui. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aqui está falando que Ele já nos abençoou. Em caso nós aceitamos Cristo, nós estamos neste grupo. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Esse é um requerimento de Deus. Quando você começa a viver de acordo com a palavra, você automaticamente começa a viver uma vida santa. E isso é algo que você vive todos os dias, trabalhando e batalhando para que essa santidade se mantenha. Aí diz: e em seu amor, ou seja, o amor de Deus, que é infinito, nos predestinou para sermos adotados como filho. Essa adoção só vem através de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Se você não aceitou Jesus Cristo, você não é filho de Deus e não é filha de Deus, você é apenas criatura do mundo. Se você não aceitou Jesus Cristo, veja bem, você está debaixo da ira de Deus. Segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor de sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado, que é Jesus Cristo. Agora aqui, no versículo 7 diz: nele, ou seja, em Jesus Cristo, nós temos redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, que foi derramado naquela cruz, segundo as riquezas da graça de Deus. E que Ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Amém, irmã? O mistério da sua vontade é que você, ao aceitar Jesus Cristo, e quando você, no dia do arrebatamento, no dia da primeira ressurreição, você será levantado e você receberá um corpo glorificado, assim como Jesus, e você se encontrará com Ele, e então acontecerá que você estará ali na Nova Jerusalém, vivendo com o nosso Senhor para toda a eternidade. Veja o que diz no versículo 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Quando você aceita Jesus, Jesus faz convergir em você todo o entendimento, tudo. Você agora é parte do corpo de Cristo, você é herdeiro, como diz a palavra. E nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua própria vontade. Versículo 12. Com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, ou seja, aqueles que estão em Cristo, sejam para o louvor da sua glória, da glória de Deus. Nele igualmente, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, que é o que eu estou fazendo aqui, pregando, diz assim, o versículo: nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Alô? O evangelho da vossa salvação. Nele também crido, você ouviu e creu, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Esse é o grande mistério. Você aceitou Jesus Cristo, ouviu a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve o Evangelho, e nele crê,
você é selado com o Espírito Santo, como diz a palavra aqui, que é a garantia da vossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da glória. Irmãos, só não entende quem não quer, só não busca quem não quer. Infelizmente, vou te dizer aqui, naquele grande dia, muitos aqui nesse plaza se prostrarão no chão em desespero, e aí será tarde demais. Por quê? Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo nos ensina a respeito do arrebatamento. Ele diz que naquele dia do arrebatamento ressuscitarão os mortos, e logo em seguida os que estão vivos serão arrebatados da terra, e se encontrarão nas nuvens, e o Senhor os receberá nos ares. O Senhor não virá à terra, Ele receberá os seus nos ares. Então, imagina você que eu estou na highway, na 95, dirigindo um carro, e acontece o arrebatamento, e eu sou arrebatado, eu sumo daquele carro, aquele carro vai perder o controle, e vai bater em muitos outros carros, e vai matar muita gente. Isso vai acontecer em todo o mundo, em todos os países onde existia um cristão que viveu uma vida de acordo com a palavra de Deus. Será uma catástrofe mundial, irmãos. Ali será quase um bilhão de pessoas desaparecendo de toda a terra. Imagine você que se um piloto de avião tiver a vida em Cristo, aquele avião jamais aterrissará, baixará nessa terra sem que aconteça um acidente. Imagina o trem, imagina barcos, imagina todo tipo de veículo. Imagino as pessoas que ouviram a palavra e que não tomaram a sério, e que por a influência do inimigo vão tirar suas próprias vidas por desespero, por não ter ouvido essa palavra. Você imagina quanta coisa, quanta morte não haverá, quanto desespero não haverá. Mas Deus precisa limpar a terra antes que ele pise nesse solo. E então haverá esses 7 anos aonde o Senhor dará oportunidade atrás de oportunidade. A palavra diz ainda que Deus envia as calamidades para que eles se arrependam. Aí na própria palavra diz, mas porque eles não se arrependeram, aconteceu a próxima calamidade. Gente, preste atenção, nós estamos a um pé da guerra. Vejam bem, esse homem que foi morto pelo presidente Trump. Ei, você aí, está ouvindo? Esse homem que foi morto pelo presidente Trump. Você pode ir nas redes sociais e ver que no Irã eles levantaram uma bandeira vermelha no seu lugar de adoração do Deus deles. E aquela bandeira, a última vez que foi levantada foi em 618. No ano 618. Aquela bandeira vermelha representa que eles vão vingar a morte daquele líder deles. E nós sabemos que o Irã tem muita arma nuclear. Então, irmãos, eles estão declarando guerra já. Então fique atento, porque isso é parte de profecia. Se você não entende a palavra, infelizmente, eu conclamo você, alerto você a buscar aprender a palavra, a buscar Jesus Cristo, a ajoelhar na sua casa, no seu canto secreto, e pedir ao Senhor: Senhor, me mostra. Senhor, eu não quero ir para o inferno, eu quero viver no céu contigo para toda a eternidade.
Deixa eu te falar um negócio aqui, irmão. A respeito do nosso corpo. Deixa eu te falar um negócio. O nosso corpo é dividido em 3 partes. Nós somos corpo, alma e espírito. Ok? Isso é provado. E a Bíblia é que nos deu isso primeiro. Depois a ciência veio e descobriu que é verdade. Ok? O nosso corpo é só uma casca, não é você. Você não tem nada a ver com o seu corpo. O seu corpo é algo, é uma luva, é um boneco. Porque existe este mundo que é material. E Deus vive numa dimensão espiritual. Então, o seu corpo foi te dado para que você pudesse viver neste mundo material. Você, na realidade, é a alma. Tudo que você sente, tudo que você vê, tudo que você degusta, tudo está na sua alma. O seu corpo é parte. Quando você chora, é porque a sua alma está triste e através do corpo, a sua alma se mostra. As lágrimas vêm na matéria, mas é a tristeza da alma. E o espírito humano é o sopro de Deus para que você se mova, é a energia. Então, a Escritura nos diz que quando você morre, o seu corpo volta para a terra. O seu corpo é feito exatamente dos mesmos químicos, das mesmas substâncias, das mesmos minerais, das mesmas vitaminas. É tudo parte da matéria. O espírito volta para Deus. E a sua alma, que é você, ele vai para um lugar de acordo com a sua escolha. Se você escolheu viver com Jesus Cristo de acordo com a palavra, você vai para o paraíso, para o lugar de espera, para o dia da ressurreição, que é o primeiro dia da ressurreição. Agora, se você ignorou e você morre hoje, você vai para o lugar de tormento, que é um lugar de espera, aonde você se apresentará no dia da segunda ressurreição, em frente do grande juiz, e o juiz te mostrará que é Jesus, que é Deus, te mostrará que você está indo para o inferno para toda a eternidade, porque você ignorou o evangelho da salvação. Isso é uma verdade, irmãos, que se você parar e meditar e buscar e estudar a palavra a respeito, você não será enganado. Satanás tem usado o mundo com as suas entretenimentos, com a lascívia, com o desejo da carne. A carne é o que realmente a gente precisa se ver livre dos desejos da carne. É a única coisa que nos prende para entender mais sobre as coisas espirituais. Mas graças a Deus, Ele nos enviou seu Filho Jesus Cristo, para que, através dele, nós pudéssemos ter o Espírito Santo de Deus, que nos faz entender essas verdades espirituais. Então eu clamo a todos aqui. Você tem família, você tem filhos, você tem filhas, você tem irmãos, você tem pai, mãe, tio, tia. Pensem neles. Pense em você. Jesus te ama. Foi por isso que Deus enviou Jesus, para tomar sobre si o teu e o meu pecado, para que você pudesse não ficar num lugar de tormento, mas que você pudesse escolher um lugar eterno na Nova Jerusalém, que vai ser implantada neste planeta logo depois da grande tribulação. E só quem vai entrar naquele milênio, naquele ano que diz é o ano sabático, são 1000 anos. Ali só viverão os que aceitaram Jesus Cristo no início. Depois crescerão pessoas. Ali pessoas darão a luz a muitas outras pessoas. E não haverá morte, não haverá dor, não haverá pecado, porque Satanás vai estar preso.
É como diz a Escritura, quando Jesus, na sua segunda vinda, ele prenderá Satanás no abismo. Então, meus irmãos, eu conclamo a todos, você que está no Facebook, você que está aqui no Plaza do Seabra, eu conclamo a todos vocês a entregarem a sua vida a Cristo. Esse é um ano decisivo, 2020. É um ano muito decisivo. Não se engane. Muitas igrejas estão acordando para esses detalhes, para uma vida santa, para uma vida afastada das coisas do mundo, porque as coisas do mundo parecem serem boas, mas enquanto você não conhece a palavra de Deus, quando você conhece a palavra de Deus, você vai entender que essa coisa que parecia boa, não é. A paz do Senhor, Dr. Paulo Roberto. Irmãos, estamos aqui, tem mais um amigo em Cristo que vive aqui conosco, que adora Jesus Cristo conosco, que vivemos junto para proclamar o Evangelho. Então estamos aqui sendo grato que existe muitas pessoas que estão entendendo isso e que o importante são duas coisas: é você entender, é você aceitar Jesus Cristo e depois você proclamar esta verdade a outros. Como eu falei aqui, tem o seu filho, a sua filha, a sua mãe, a sua esposa, o seu pai. Se você realmente quer que eles vão para o céu, entenda, o único caminho é Jesus. A Escritura é muito clara, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, ou seja, ninguém vai ao céu senão por Ele. Paulo, dá uma palhinha aqui pra gente. Glória a Deus. Senhor, nós te glorificamos. Não tem outro caminho, Senhor. Tudo aqui passa. Só uma coisa não passará, é a palavra de Deus. E as pessoas levam em brincadeira. Não, isso é religião. Não, nós não estamos pregando religião, nós estamos pregando Jesus. Jesus é a palavra, que é o caminho e a vida. Sem Ele, você não verá a vida eterna. Isso aqui tudo vai passar, meu irmão. É carro, é casa, é muito bom, mas o melhor mesmo é Jesus. E sem Ele é inferno. As pessoas falam, o inferno é aqui mesmo. Não. Se o inferno fosse aqui mesmo, Deus me livre, eu rasgar minha Bíblia e ia viver minha vida. Mas não é não. Isso aqui não é nada. E tem que entender que é eternamente. Você vai ficar com o Senhor ou vai ficar nas trevas, sofrendo eternamente. Isso quer dizer, daqui 1 milhão de anos, você está sofrendo. E o único caminho, e a único, é Jesus. Aceitou Jesus, viver uma vida de acordo. Não é só aceitar também não. Você tem que viver de acordo com a palavra de Deus e viver uma vida íntegra. Porque a palavra de Deus fala assim, santidade não verá a face de Deus. Então, meu irmão, essa é a sua chance. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser alguma oração, é só chegar a nós, que nós te receberemos de braços abertos. Que o Senhor os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Aí eu faço o apelo aqui. Se existe alguém que quer entregar sua vida a Cristo, que tem alguma pergunta, que tem alguma curiosidade, nós estamos aqui para isso, irmãos. Infelizmente, eu não posso pôr meu equipamento ali, mas eu sei que logo nós teremos algum material imprimido. Aí nós poderemos ir ali para poder entregar aos irmãos. E nós continuaremos fazendo isso aqui, porque a própria palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, como eu tinha falado mais cedo, eu não ganho nada. Aliás, eu ganho com o Senhor, é o que importa, entendeu? E é por amor à alma de cada um de vocês, por entender que Cristo os ama
e que deu a vida para si, para ti, para eu. Ele deu sua vida para que todos os pecados fossem colocados nele e você pudesse ser salvo mediante acreditar nele, ter fé nele. Então, irmãos, se há alguma pergunta, eu sei que muitos têm pergunta, eu já respondo de cara algumas. Não, você não é salvo por obras. Pode tirar o cavalo da chuva, porque isso não acontece. Isso não é bíblico. O que pregam aí, dizendo também, outros credos, que diz que você morre, aí você volta num outro corpo para a perfeição. Isso também não é bíblico, completamente errado. Existe outro credo aí que diz que você morre, você vai para um lugar e que ao orar aqui você vai ser salvo lá. Isso também não existe. Eu te dou escrituras, só é vir aqui que eu te dou as escrituras. Não existe, irmão. A palavra é muito clara. Só existe um caminho, é Jesus Cristo. Você creu em nosso Senhor Jesus Cristo, aí você é selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a trabalhar na sua vida. Você não vê porque é algo espiritual, mas você sente. Aí você começa a buscar, a conhecer a palavra, e a palavra começa a ser clara para você. Aí você começa a sentir essas coisas, esse desejo por salvar o seu irmão, a sua família, seu filho, sua filha, e começa a pregar a palavra de Deus, porque a verdadeira palavra, Ele nos deu isso. Nossa, gente, quase 3.000 anos de escrituras, falando de um mesmo homem, nós temos até hoje, e isso vai acontecer, queira você ou não. Pode ser brasileiro, português? Só tem isso, ok. Aí arrancou. Ok, pessoal, eu agradeço a atenção de alguns que realmente pararam para ouvir essa mensagem. Nós continuaremos na semana que vem, até que Deus me tire dessa terra. Eu te digo, até que Deus nos tire dessa terra, eu estarei aqui por amor a cada um desses que eu não conheço aqui, porque eu quero vê-los naquele grande dia, no dia do arrebatamento, nas nuvens, de acordo com a palavra. Todos se reunirão nas nuvens, todos. Tantos os que ressuscitam dos mortos primeiro, e em segundo lugar os que estão vivos receberão o corpo glorificado, serão, e todos se encontrarão nas nuvens. Já imaginou todos nós, e você vindo à minha direção, e dizendo: oh, eu ouvi sua mensagem lá no Seabras, e eu decidi dar minha vida a Cristo. Obrigado, obrigado. Então tudo isso vai acontecer, irmãos. E então nós veremos o Deus, Jesus Cristo nos ares, vindo buscar nós que estaremos nas nuvens, e nos levará para dentro da cidade celestial. E ali ficaremos 7 anos, e voltaremos na sua segunda vinda com todos os anjos, para habitar nessa terra por 1000 anos. E eu quero deixar isso no nome de Jesus Cristo, e peço ao irmão Paulo aqui que possa fazer oração para fechar este estudo. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor, nós te glorificamos, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de poder falar da Tua palavra, Senhor, para poder alcançar os irmãos, Senhor, mas nós sabemos que nós só falamos as palavras, mas o agir do Espírito Santo é do Senhor, Senhor. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, escolhe aqueles que, Senhor, estão ouvindo essa palavra, Senhor, e estão recebendo, Senhor, que abrindo o coração para receber, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus, abençoa a vida deles, Senhor, abençoa a vida de todos os que estão aqui presentes, Senhor. Toca na mente, no coração, Senhor. E, Senhor, se eles têm algum desejo, alguma coisa para pedir, Senhor, que eles sejam alcançados, Senhor, eles e a família deles, Senhor. Nos proteja hoje e nos dê um dia abençoado na Tua presença. Os pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. É isso. Vai nevar?